Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez, edição deste dia 23 de outubro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Francisco Brito, Patrícia Machado e Luís Pardal. Bem-vindos. Hoje não temos propriamente assim assuntos de maior proximidade geográfica para tratar, mas temos assuntos que tratam de uma proximidade da nossa vida. No passado fim de semana decorreu o Congresso do PSD e o presidente do PSD aproveitou, como primeiro-ministro, anunciar 7 novas decisões do governo no discurso de encerramento desse Congresso. Uma sobre a água, segurança, violência doméstica, coesão territorial, ensino, saúde, também imigração. Francisco Brito, começo por ti. Destas medidas, a que causou maior soundbite e até no próprio Congresso, foi uma relacionada com o ensino e a disciplina de cidadania. Na crítica política há quem diga que o PSD se está a apoderar de bandeiras do Chega. Mas o que é que tu destacas destas propostas apresentadas, destas decisões apresentadas por Luís Montenegro? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde Luís Matias, boa tarde aos nossos ouvintes. Bem, antes de ir à resposta direta sobre essa questão, dizer que foi um congresso bastante ponderado, portanto, não só o Luís Montenegro, mas as intervenções dos militantes do PSD centraram-se muito, efetivamente, numa política de resposta às pessoas. Portanto, eu acredito também que este congresso marca aqui uma charneira entre estas medidas e estes anúncios iniciais deste governo e o início das reformas propriamente ditas. Portanto, também tem sido uma crítica que tem sido apontada e aquilo que eu senti, também fazendo aqui naturalmente uma declaração de interesses, porque estive no Congresso, portanto, para além dos discursos que foram passando na televisão, assisti a todos os momentos e senti efetivamente que foi um congresso muito marcado por esta divisão entre aquele que foi o primeiro momento da governação, portanto, a resposta inicial que o governo teve que dar, e agora esta capacidade reformista que o PSD tem e que naturalmente vai apresentar numa outra medida. E daí também estas medidas que o presidente do PSD e o nosso primeiro-ministro apresentou, que também mostram isso, ou seja, esta capacidade de revisão, independentemente dos temas serem mais ou menos sensíveis, de efetivamente a questioná-los, abordá-los e trabalhar sobre eles. Em relação à crítica que é apresentada pela oposição, eu devo dizer que o Chega não tem propriamente bandeiras, não é? Portanto, o Chega, como todos os outros partidos, identifica problemas. Só que o Chega, em loop, portanto, em repetição, continua paulatinamente sempre a falar dos problemas e nunca apresentando soluções. E as pessoas associam muitas vezes isso, portanto, sendo aquele que é o trabalho do Partido Chega, esta identificação de problemas, sentem que isto automaticamente se transforma em bandeiras. Eu não acredito que assim seja, portanto, não acredito que estas bandeiras tenham propriamente uma propriedade ou que sejam propriamente bandeiras, são problemas do país e, naturalmente, se temos um governo que quer resolver os problemas das pessoas e melhorar a vida dos portugueses, é normal que toque nestes temas que são problemas muito repetidos do nosso dia-a-dia. Portanto, não me parece que haja aqui qualquer tipo de apropriação, há efetivamente esta capacidade de perceber que, por exemplo, ao nível dos currículos da educação, é preciso haver uma revisão, portanto não está tudo bem. Não quer dizer que esta revisão, só por tocar em temas sensíveis como a cidadania, seja uma revisão extremista ou que toque um lado mais conservador, como até foi dito. Não quer dizer que seja isso, aliás, pelo contrário, o Governo até já foi criticado por ter uma agenda próxima até à esquerda ideológica do ponto de vista da igualdade de género e tudo mais, portanto não acredito que os portugueses estejam à espera de, neste momento, ver aqui uma alteração de rumo no que tem a ver com a política do governo e este lado mais estratégico. Portanto, simplesmente esta capacidade de olhar para os problemas e não se limitar a conviver com eles. Portanto, olhar para os problemas e pensar soluções sobre eles e, naturalmente, que os partidos de oposição terão também espaço
propor e se eventualmente tiverem essa intenção, naturalmente. Patrícia Machado, olá, boa tarde, bem-vinda. Patrícia hoje está à distância, mas vamos ouvi-la perfeitamente. Patrícia Machado, e deste congresso o que é que tu retiras? Porque há uma dimensão político-partidária, mas depois há aquela dimensão governativa que foi arrastada também para dentro deste congresso. Das medidas apresentadas, o que é que te merece destaque ou crítica? Ora, muito boa tarde a todos, aos meus colegas de painel, ao Luís Matias, aos nossos ouvintes. Eu acho que ficou muito claro naqueles dias de congresso do PSD, duas ou três questões. Uma é, de facto, a continuação desta opção clara de não dar resposta àquilo que são os problemas prementes e com que, de facto, os portugueses se confrontam. Portanto, esse é um aspecto concreto, eu diria assim, todas estas linhas tentar puxar por estes temas, digamos assim, que possam gerar mais soundbite, mais eco, que geram um conjunto de controvérsias e de questões na praça pública. Deixem passar esta expressão, é um bocadinho pôr o povo a olhar para as pulgas enquanto passam os elefantes. Portanto, e os elefantes, obviamente, é tudo aquilo que querem meter, e aliás, como está na proposta do Orçamento de Estado, e com o qual há uma convergência do PS, né, naturalmente, portanto, continua amarrada a esta política porque não se opõe verdadeiramente a ela e vai deixá-la passar, que é os problemas sérios com que os portugueses no seu dia-a-dia se confrontam. Não vê resposta nestas medidas anunciadas, na propaganda, que foi aquela operação, portanto, assistida no Congresso do PSD, no orçamento apresentado. Portanto, não se falou daquilo que é todas as benesses para os principais grupos económicos para o grande capital, portanto, estamos a falar de mais 1.800 milhões de euros. A questão de transferir e transformar tudo o que são problemas reais e sérios em possibilidades de negócio. Portanto, veja-se aqui aquilo que é a transferência para as PPPs, portanto, o arrastar disto e a situação em que isto se coloca, a redução dos impostos para o capital, a desvalorização dos salários, e veja-se aquilo, portanto, isto não é orçamento de Estado, mas o que foi discutido na concertação social, tanto em que o GT, os patrões e o governo estiveram naturalmente de acordo, em que, mais uma vez, metade do orçamento da saúde vai direitinho para o negócio da saúde, portanto, para os privados. Portanto, nós estamos de facto aqui a falar de problemas muito sérios na habitação, na saúde, no emprego, nos serviços públicos, na educação. E que a grande questão que aqui está, e depois alvorada toda esta polémica, tem a ver com uma questão de uma disciplina, quando, por exemplo, há anos os jovens estão a reivindicar, por exemplo, a educação sexual nas escolas, que não está implementada e que precisa naturalmente ter tratamento naquilo que é o desenvolvimento integral do indivíduo, e neste caso das crianças e dos jovens. A violência contra as mulheres. Pergunta-se assim, de onde é que vem o dinheiro para o combate sério a isto? É ver se este é um bom exemplo. Também vem a parte das receitas de jogos de sorte, de jogos sociais, aliás, como a área do desporto, na sua grande maioria, e em que não há uma aposta clara de entendimento sério sobre alguns destes setores no nosso país, como é o desporto, por exemplo, em que praticamente todas as receitas para este setor vêm das receitas de jogos sociais, é que não há um investimento e uma visão clara da importância que tem este setor. Na área da violência contra a mulher é a mesma coisa e noutras áreas, como é conhecido. Portanto, acho que foi naturalmente uma grande operação de propaganda em que ficaram de fora os problemas reais da população e onde naturalmente se procura ocupar um espaço numa linha claramente da política de direita, perseguindo um caminho e que não deixe de lamentar, de facto, não sobre o Congresso do PSD, mas sobre o orçamento, não é esse o tema, mas é inevitável, portanto foi esse o mote no Congresso do PSD, portanto este posicionamento também do PS de alinhamento com esta política. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo. E tu também consideras, um pouco como a Patrícia, que este foi um congresso de apenas show do PSD e não mais do que isso? Estas propostas apresentadas, o que é que destacas ou o que é que criticas daquilo que foi apresentado? Bem-vindo.
Olá, viva! Olá, viva! Muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. Este congresso, em primeiro lugar, não trouxe nada de novo. Aliás, aquilo que trouxe foi, sim, mais um ato de comunicação, de propaganda, de lançamento de Era um escadas. congresso vazio depois do PS ter dito que não chumbava Era um o congresso que não percebi. vazio. Vazio. Depois do PS ter dito que não chumbava o orçamento. Não, achas? eu não acho que seja um congresso vazio, porque é sempre um momento que é aproveitado para lançar escadas, não é? Agora, que do ponto de vista estratégico, enfim, o PSD sai, digamos aqui, numa perspectiva positiva, porque, enfim, pode dizer aquilo que entender, mas que coincide com a apresentação do Orçamento de Estado. O grande problema deste Congresso é que não falou de coisas importantes, porque estas 7 medidas, a larga maioria delas, não trouxe nada de novo e vou ter a oportunidade de falar sobre elas. Agora, onde é que está, por exemplo, o esclarecimento quando a AD andou em campanha a anunciar que com a governação da AD iria haver um grande crescimento económico, com as medidas fiscais que iria ter um grande impacto, quando, recentemente, temos o Conselho de Finanças Públicas a dizer que não será possível crescer acima de 2% nos próximos anos. Quando o PS estava a governar, 2,2% era estagnação. Agora, que temos o Conselho de Finanças Públicas a dizer que Portugal não irá crescer acima de 2% nos próximos anos, e ninguém falou sobre isto no Congresso, penso eu. Não, a realidade é esta, é que o PSD tem anunciado e a AD tem anunciado fórmulas mágicas que depois não estão a resultar. E então tem que lançar escadas para que os portugueses possam estar distraídos, como é o caso, de facto, neste caso da cidadania. O problema é que isto, muito bem, é uma medida isolada. Foi a que teve aqui um grande eco. Mas é um aflorar daquilo que é o charme que o PSD está a tentar lançar aos eleitores do Chega e da extrema-direita. O Luís Montenegro dá uma no cravo e outra na ferradura. Não se consegue conter. O PSD não está a encontrar um caminho, porque não está a encontrar um caminho claro para os portugueses. Porque está com esta coação da parte do Chega que não está a conseguir lidar. Quer dizer, isto da cidadania não é uma disciplina qualquer. Isto não foi, senão o Luís Montenegro teria dito, vamos rever todas as disciplinas dos ciclos de estudo, não é? Mas a seguir sublinhou propositadamente esta, por alguma razão e pior, para libertar de amarras a projetos ideológicos e de facção. Mas que fação é esta? O PSD é um partido que eu creio que tem, ou que deveria ter, a capacidade intelectual de não se submeter ao populismo face ao outro lado da ciência. Quer dizer, e infelizmente estamos a entrar neste caminho, que é lamentável. Quer dizer, de um lado temos a ciência, do outro lado temos o populismo. De um lado temos a Constituição da República, do outro lado temos a quem esteja a querer restringir direitos e liberdades individuais. Quer dizer, isto é um retrocesso daquilo que é o ponto de vista de encarar a nossa sociedade. Reparem uma coisa, esta disciplina, quer dizer, tem aqui conceitos tão fundamentais, áreas tão fundamentais como direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental e saúde. Este é o tronco comum desta disciplina a todos. Depois, há outro grupo de trabalho desta disciplina que ela é escolhida em conselho pedagógico, é escolhida pelos professores titulares. Portanto, isto não é uma coisa ad hoc. E sim, tem a sexualidade. Qual é que é o receio de Luís Montenegro e, neste caso, até do líder do CDS? É o quê? É ensinar as crianças a serem homossexuais? É terem receio que os professores adulterem aquilo que é a identificação do aluno? Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. O problema disto é que o PSD alinhou neste discurso. Não é? E este é um exemplo. A cidadania é um exemplo. Mas depois começamos a ter outros mais. E isto é que é preocupante.
É como a questão da segurança, que iremos falar noutro bloco a seguir. Traremos mais Agora, à frente, porque o Francisco aborda esse tema vou de forma mais específica. dizer aqui mais uma coisa e depois, na segunda volta, então, posso dizer as outras considerações. Que grande medida é que Luís Montenegro apresenta para a coesão territorial? Só o conceito de coesão territorial, o que é que nós pensamos? Bem, olha, vem aí medidas para o interior, corrigir assimetrias, combater o despovoamento. Não. É a densificação da área metropolitana de Lisboa. Portanto, isto é a grande medida da coesão territorial que Luís Montenegro apresenta. E, portanto, enfim, por isso é que eu digo que este Congresso não trouxe nada de novo, pelo contrário, ainda trouxe foi preocupações. Francisco Brito, precisamente neste tema da coesão territorial, o tema, quando se ouve precisamente falar de coesão territorial, acabou por ser uma surpresa a medida apresentada. É algo que deixa territórios como Évora e outros do Alentejo e do interior do país, ou de outras zonas, mesmo não do interior, do litoral do país, mas não estão na Grande Lisboa, um pouco mais surpreendidas, ou não? O que é que parece? Bem, parece-me Entendendo claro... que a Grande Lisboa tem municípios bastante grandes, tem uma área metropolitana própria que também se gere, tem um dos maiores rendimentos, tem o maior rendimento do país, portanto tem o PIB per capita é o mais elevado do país, estar a ser alvo de um apoio do Estado Central para a coesão territorial fará sentido? O que é que entendes? Bem, aqui parece mais que preocupa o título do que preocupa a medida. A medida é uma medida concreta para corrigir, por um lado, as assimetrias que existem entre a margem norte e a margem sul do Tejo, numa área que é efetivamente densamente povoada, mas que as pessoas não vão sair de lá. Portanto, se as pessoas vivem lá, todos queremos que elas vivam com qualidade e que o espaço urbano também tenha qualidade. Esta é uma medida, e eu acho que isto foi um excelente exemplo que o Luís Pardal foi buscar para se perceber aqui a diferença que existe entre o PSD e o PS. Enquanto o PS não tem qualquer tipo de capacidade de pensar o urbanismo das cidades, seja ao nível do poder central, porque praticamente nunca teve nenhuma medida que se pudesse dizer que resultou, nem ao nível da política de gestão do espaço público e do urbanismo das cidades. Por exemplo, este Congresso foi em Braga, basta vermos todos os anos de governação do Partido Socialista em Braga para percebermos os problemas gravíssimos que foram feitos ao nível do urbanismo, todos sabemos porquê, e a verdade é que percebemos que não existe essa visão. Portanto, o Luís Pardal falava aqui do lado entre a ciência e o populismo, aqui é um pouco entre a ciência e a capacidade de enriquecimento próprio de algumas pessoas que existiram ao longo dos anos e que isso também foi para os tribunais. Agora, dizer concretamente que é preciso pensar o nosso território e é preciso naturalmente investir na coesão territorial, portanto este governo também está naturalmente empenhado nisso, mas tal como disse o Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, não esquecendo que as pessoas efetivamente também vivem nas grandes cidades, portanto não podemos ter políticas únicas, nem só nas grandes cidades, nem só no interior do país, portanto precisamos concretamente de pensar este espaço em larga escala, portanto desenvolver a margem sul do Tejo de forma pensada parece-me inteligente. Agora, claro que se o governo fizesse só isto, só implementasse esta medida, estaríamos todos mal. Mas não é isso que este governo propõe. Pelo menos há aqui uma medida também muito interessante e que ainda não foi aqui abordada e que toca também a coesão territorial, que tem a ver, por exemplo, com o acesso das pessoas em áreas de baixa densidade a medicamentos. Principalmente pessoas idosas, portanto, medicamentos hospitalares, que antes as pessoas têm que fazer 100, 200, 300 quilómetros para conseguir ter acesso a esses medicamentos, e o governo propõe aqui concretamente levar esses medicamentos a essas pessoas, corrigindo aqui assimetrias existentes. Portanto, a coesão territorial não se cinge também só à gestão do espaço público e à gestão do urbanismo, sendo que é de facto um ponto distinto daquilo que tem sido a política do Partido Socialista. E dou mais um exemplo, falou-se aqui da densificação da malha urbana, portanto, o Socialista, quando teve a gestão da Câmara de Évora, apostou na densificação da malha urbana dentro do centro histórico, que é dos maiores erros que pode haver. Portanto, o centro histórico tem a malha mais densa do nosso concelho e a política do Partido Socialista foi ocupar os poucos vazios que existiam, principalmente junto à muralha, para construir ainda mais casas. Enfim, meia dúzia de casas não respondem, de facto, ao problema que Évora tinha na altura e que agora tem ainda de forma mais grave. Portanto, isto é, de facto, esta visão
que separa o Partido Socialista e os partidos da esquerda do Partido Social Democrata. Portanto, é normal que existam aqui estas críticas e estas preocupações, mas a verdade é que este governo, e isso não foi elencado no discurso do Primeiro-Ministro, mas este governo já anunciou 153 milhões no Orçamento de Estado para 2025 para a conclusão do Hospital Central do Alentejo, portanto, que foram sempre promessas do Partido Socialista, mas depois nunca eram vertidas na totalidade no Orçamento de Estado, e como sabemos a obra está em andamento, portanto, há verbas que já foram pagas, e esta verba é uma verba bastante substancial para terminar a obra, e isto é muito importante, e também anunciou a cedência do direito de superfície para a instalação da Escola Superior de Saúde, que enfim, que o Partido Socialista chumbou, através de uma proposta do PSD, ainda quando era governo, chumbou na inserção do Orçamento de Estado de então, e que agora vem dizer que apoia muito, mas pronto, enfim, não só não teve capacidade de fazer, como chumbou a proposta. Portanto, isto são medidas diretamente para o interior, como é também também existem para o resto do país, portanto para a Covilhã e não só, ou até mesmo sendo litoral, mas sendo também uma área com bastante dificuldades, portanto a criação da desalinizadora no Algarve, que conseguirá ter capacidade de abastecimento de cerca de 20% da água que é consumida naquele território, e nós sabemos bem os problemas graves de seca que existem no Algarve. Portanto, isto são medidas de coesão territorial, naturalmente não seriam todas elencadas no discurso de Luís Montenegro, mas efetivamente o Governo está a cumprir e está a responder a este desígnio. Patrícia Machado, sobre a coesão territorial, esperavas uma medida diferente do que aquela que foi apresentada para o território em torno de Lisboa e Margem Sul, de Oeiras, Loures, portanto todo aquele arco. Existe até um estudo já há algum tempo sobre um arco metropolitano que chega até Évora, o arco metropolitano de Lisboa. Sim, pois o país é suficientemente pequeno para que pudesse esticar do litoral até Espanha, né? Não, os problemas da coesão territorial, aliás, já falámos disso aqui noutros programas, na minha opinião, obviamente não pode ser um punhado de medidas avulsas, em que naturalmente, individualmente consideradas, podemos discuti-las, mas o que falta é de facto uma visão estratégica para o desenvolvimento do território. Essa é que é a questão de fundo. E não pode haver desenvolvimento do território sem haver uma política que permita a ocupação do território. E para ocupar o território não é com estas políticas que se estão a ver, naturalmente, de fragilização e dificuldades nos serviços públicos. Quem é o casal novo ou menos novo que se vai instalar no Alandroal ou em Silvares no Fundão ou em Freixo de Espada à Sintra em Trás-os-Montes, se não houver correios, se não houver posto médico, se não houver escola, se não houver emprego, se não houver, portanto, o conjunto de condições que permitam essa ocupação do território. E, naturalmente, a não ocupação do território leva aqui à tal pescadinha de rabo na boca de justificação. Não há pessoas, portanto, não se pode investir publicamente na mobilidade, porque não justifica haver transportes em vários horários, não justifica abrir o centro de saúde ou o hospital tanto na sede do concelho porque não há gente suficiente, e portanto há aqui um conjunto de questões que têm a ver com uma visão estratégica, com uma política alternativa que rompa com este caminho que nos tem trazido aqui, porque a solução não é como, aliás, assistíamos até a governantes do PS na anterior legislatura e agora a lógica do PSD, que é, tendo em conta a realidade concreta, digamos assim, e o futuro, ou seja, o Alentejo, por exemplo, não se prevê que aumente muito a população, portanto temos que adaptar as políticas àquilo que é o futuro. Devia de ser ao contrário. O que se devia estar a discutir e que vamos ver como é que será o posicionamento relativamente a esta matéria, é como é que se aproveita, por exemplo, este importante investimento da linha Sines-Caia para o transporte de passageiros e de mercadorias, e sobre isso, bola, do ponto de vista da visão estratégica. O que se tem que estar a discutir é, naturalmente, como é que nós conseguimos criar, do ponto de vista rodoviário, também um conjunto, quando é que se conclui finalmente o IP2, para libertar todo este trânsito em Évora, mas não só estas ligações, o IC33, da ligação de Sines a Évora, dando um conjunto de investimento público que naturalmente é mais comprometido quando as políticas e as opções bem declaradas nas intervenções do Luís Montenegro e do Governo é, obviamente, dar milhões. Portanto, reduzir a receita do Estado,
o que dificulta o investimento público, e depois dar milhões naturalmente aos setores apetecíveis pelo negócio a partir de dificuldades reais. Por exemplo, esta questão da criação de PPPs para a habitação, em vez de construção pública de habitação, ao exemplo do que tem sido e vê-se nas pontes, nas autoestradas, por aí fora, o chover de dinheiro, de milhões para estes negócios, pronto, e portanto são matérias que naturalmente, eu acho que quando coloquei aquilo há pouco sobre o Congresso, não é um show-off com uma mão cheia de nada. É uma grande operação de propaganda para justificar as opções políticas do PSD, que não é de inversão deste caminho, pelo contrário, é de aprofundamento das dificuldades. E termino, por exemplo, esta questão da educação. É um bom exemplo. Então, é toda esta questão, escolhe-se este tema da cidadania, quando há tanto problema na escola pública a precisar de resposta, da valorização de carreiras dos profissionais, das suas condições de trabalho, da falta de auxiliares, da falta de técnicos, as condições da escola, e escolhe-se este tema. Portanto, isto diz muito relativamente à visão e à opção. E à opção, porque isto são opções políticas, naturalmente, não dar resposta aos problemas e utilizá-los como argumento para alimentar negócios já muito chorutos, naturalmente, das grandes empresas, grandes grupos económicos. Vem aqui um terreno fértil e apetecível, e as condições institucionais, que é o mais grave, com o apoio do PSD e do PS, para naturalmente prosseguir este caminho que maltrata a vida de todos nós no dia a dia. Luís Pardal, este também foi um congresso onde houve muitas críticas ao PS. Não sentiste isso? Será que o PS esperava tanta crítica depois de ter dito que não chumbava o orçamento? Pois, essa que é a grande diferença entre o PS e o PSD. É que nós tivemos nos últimos anos um PSD a votar contra sucessivos orçamentos sem sequer conhecer as próprias propostas. Não é? Votava contra, era de cruz, voto contra. Não é? A diferença é que o PS é um partido com sentido de Estado, é um partido responsável, e infelizmente aquilo que estamos a assistir é que temos um PSD que supostamente deveria ser um partido maduro, é um partido que está... Não, é um partido que está à deriva, sem qualquer tipo de estratégia, digamos, daquilo que é o posicionamento político, e depois está a ir atrás do Chega e desse tipo de discurso, não é? Porque se sente ele próprio fragilizado. Isso é completamente claro e, portanto, lamento muito que o PSD esteja a enverdar por este caminho. Este caminho, aquilo que só vai levar é uma bipolaridade ainda maior e é claro, agora apela à responsabilidade, mas nos últimos anos, quer dizer, se houve algum tipo de irresponsabilização foi de facto do PSD. Agora, enfim, se calhar está de facto a continuar este rumo que tem tido nos últimos anos, o que é lamentável, tendo em conta a história até do próprio partido. Agora, aquilo que nós tivemos na área da saúde, até o próprio Luís Montenegro diz que é uma medida que parece pequena. É um primeiro-ministro que está a anunciar uma coisa. Não, estou a citar. É uma medida que parece pequena. Estou a citar. Não, esse Francisco, estavas lá, estavas distraída, a bater palmas e tal. Mas estou a citar. É uma medida que parece pequena, não é? Mas que tem um grande impacto na vida dos portugueses, que foi esta questão desta inclusão, que eu acho que é uma medida positiva, os doentes poderem levantar nas farmácias de proximidade, os medicamentos não teriam que fazer muitos quilómetros. Eu percebo, é uma medida positiva, mas para quem há 6 meses atrás anunciou que em 60 dias ia resolver os problemas da saúde, de facto é uma medida que parece pequena e compreende a utilização do termo, porque não teve nada a acrescentar neste Congresso que seria tão importante, ainda para mais neste âmbito do Orçamento de Estado. Agora, aquilo que nos deve preocupar é que de facto temos aqui um caminho, digamos, de uma privatização do Serviço Nacional de Saúde, e em muitos casos que nem sequer se sabe muito bem como é que vai funcionar. Sabemos que há dinheiro a ser transferido, mas sabemos pouco das medidas em termos práticos, sobretudo naquilo que é os planos de consulta em medicina geral e familiar. E isso, bem, se era fácil, estamos a ver, é que o caminho é despejar dinheiro no privado e sem termos grande consciência daquilo que irá acontecer. Oh, Luís, desculpa lá, mas
Mas é que o valor mais ou menos do orçamento para a saúde é igual ao do PS do ano passado, portanto o Não caminho é é questão de seguido, ser igual ou direito não para o ser privado. igual. Não, não, Por não é isso é que questão de ser vocês não igual. inviabilizam, também percebo. Não, não é questão de ser igual ou Desculpa. não ser igual. A questão aqui é que é uma visão estratégica a médio prazo que essa sim é preocupante. E, Pois portanto, claro. agora não podemos é desviar aquilo que eu estava a dizer. A questão da água. A água é bom ouvir o Francisco falar na descenalizadora do Algarve. Pois, eu recordo-me que por acaso até estávamos nesta sala, eu que elenquei uma série de medidas do PRR e que disse, ainda vamos ver o PSD e a AD o futuro Primeiro-Ministro a vangloriar-se das medidas que estão a tomar. Mas eu vou já dizer aqui algumas. E se calhar até devia, não consigo dizer agora aqui a data, precisar a data, mas falei na descenalizadora do Algarve, que já estava inscrita no PRR. Eu percebo que a bandeira agora da AD, enfim, do PSD e do Governo esteja a ser abanada, vamos resolver o problema do Algarve. Pois, mas é que isso já estava a ser trabalhado e já estava inscrito no PRR já há bastante tempo. A questão da água, ela até é preocupante, aliás, e tem sido apontada pelas associações ambientalistas, cerca de 30 associações ambientalistas entre Portugal e Espanha, preocupadas porque está a ser discutido um acordo, não é? Portanto, ibérico para a gestão da água, e não há conhecimento daquilo que está a ser assinado e que vai ser assinado. Portanto, isso é preocupante. Aliás, tem-se manifestado vozes de que este processo está a ser opaco, e que deveria estar a ser debatido e com mais conhecimento para fora, porque de facto é preocupante. Enfim, nós estamos com um acordo de Albufeira que foi assinado em Albufeira, não é? No princípio dos anos 2000, não é? E que entretanto só teve uma revisão, foi por causa das questões do caudal ecológico. Agora estamos noutra realidade e que não sabemos o que é que os governos estão a pensar. Enfim, eu também não faço só críticas, e dou nota positiva para a medida anunciada no âmbito da violência doméstica Para concluir, então. e no apoio enfim, a estas vítimas, não é? Nem tudo é mau, agora muito é preocupante. Do primeiro tema, passamos para o tema que nos traz o Francisco Brito, acaba por estar um pouco elencado com o que aconteceu em Braga. Os recentes acontecimentos na Cova da Moura, ontem e anteontem, colocam de novo em cima da mesa a utilização das bodycams por parte das forças policiais e a utilização de outros meios como complemento da ação policial, tal como os sistemas de videovigilância. Perguntou ao Francisco se a utilização deste tipo de tecnologias podem ter boicote da oposição. Francisco. Ora, antes de mais, lamentar o que está a acontecer na Cova da Moura, portanto, aquilo que temos visto é quase um ambiente de guerra civil, portanto, ainda esta noite os acontecimentos foram graves, portanto, vemos uma desordem e uma falta de capacidade, por um lado, também das forças policiais de conseguir conter certo tipo de desacatos, e efetivamente é preciso tomar medidas, portanto, acima de tudo, e uma questão até mais ideológica, portanto, e por isso também a minha pergunta um pouco mais provocatória, tem a ver com esta questão da capacidade que a polícia tem de poder atuar. Portanto, nós sabemos que hoje, quando a polícia persegue um bandido, e um polícia não é um cidadão qualquer, portanto é um cidadão que tem uma formação específica para atuar e para garantir o cumprimento da lei, portanto é uma pessoa, não é um tribunal, mas consegue fazer a sua avaliação técnica daquilo que está a acontecer, portanto consegue definir se um cidadão está a agir para bem da sociedade ou para mal da sociedade e se está a pôr em causa ou não vidas humanas, seja do próprio polícia ou de outros. Mas a verdade é que hoje um polícia, quando atua em defesa da sua própria vida, muitas vezes acaba condenado. E nós vimos isso não num polícia, mas num guarda nacional da Guarda Nacional Republicana há uns anos atrás, portanto que estava a perseguir ladrões e ao disparar matou uma criança que estava dentro de uma carrinha que estava a ser usada para esse mesmo roubo e foi condenado, portanto, como um criminoso que naturalmente não saberia que lá estava a criança e a criança estava a ser levada para o crime pelo seu progenitor. Mas aqui o culpado e o criminoso foi o guarda da Guarda Nacional Republicana, portanto, agora em cima da mesa temos ou não um criminoso na Polícia de Segurança Pública e que atuou na Cova da Moura, isso ainda será explicado, mas a verdade é que temos uma polícia que hoje em dia
em certas situações, sente que não pode agir nem interpelar certos cidadãos, porque efetivamente se precisar de recorrer à força, seja ela a força física ou ao recurso à arma de fogo, pode vir a ter problemas graves e quem sofre depois na pele é cada um dos agentes a título pessoal. E isso é um primeiro ponto e que tem separado aqui e tem criado posições distintas na Assembleia da República, especialmente, portanto, nos partidos que têm representação parlamentar, tendo a esquerda, de facto, uma posição de descapacitação da polícia, portanto, que a polícia efetivamente não deve ter tanta capacidade de intervir. A verdade é que as bodycams podem, em parte, resolver isto, portanto, pode ser um meio de defesa dos próprios agentes, mas também tem sido uma discussão enorme, portanto, ao nível da proteção de dados, realmente se pode ou não, isto quase chega ao ponto de que tem que se pedir licença ao cidadão que está a ter uma atitude incorreta para o poder filmar, e sei que neste momento o concurso tem tido alguns problemas, creio que foi até impugnado, e isso ainda não foi para o terreno, portanto creio que a Polícia Marítima é que vai conseguir implementar em primeiro lugar as bodycams, mas de facto é um processo muito atrasado. E por outro lado... As bodycams, só para os ouvintes perceberem, são câmaras que os agentes usam e que filmam a sua própria ação. Exatamente, usam na farda. Habitualmente nós vimos essas imagens mais de ações nos Estados Unidos, onde são utilizadas já há muitos anos. Exatamente. E para concluir esta primeira ronda, de facto, uma outra possibilidade de complemento da ação policial, que tem a ver com os sistemas de videovigilância e que foram referidos pelo Primeiro-Ministro neste último Congresso. De facto, o Governo tem esta posição de apoio à implementação de sistemas de videovigilância no espaço público para garantir o complemento da ação policial. Patrícia Machado, estas tecnologias, já falámos aqui algumas vezes sobre videovigilância, sobre a questão das bodycams não, mas temos aqui uma questão, esta relacionada com os episódios das últimas 2 noites, noite passada e a anterior. Mas o Francisco levanta esta questão, se a utilização destas tecnologias pode ter o boicote no Parlamento por parte dos partidos à esquerda. O que é que parece? Bem, eu acho que há aqui um primeiro aspecto que é o uso de bodycams e de meios de videovigilância não tem que ir à Assembleia da República. Portanto, isto tem a ver com a aprovação por parte da Comissão de Proteção de Dados, portanto, como o Francisco bem saberá, e portanto não há nenhuma obrigatoriedade de ir à Assembleia da República. Portanto, essa Comissão de Proteção de Dados tem que obedecer a determinado tipo de requisitos que garantam, obviamente, a privacidade e a confidencialidade. Eu acho que quer estes episódios, infelizmente, ocorridos e outras situações, confirma aquilo que, quer num outro programa também já tinha colocado, e aliás é uma matéria que, pelo menos da parte do PCP, há muito tem vindo a ser colocada. É que a questão de fundo é quais são os meios e que reforço de meios é que de facto as forças de segurança têm, porque e isso é que é preciso intervir e atacar, porque aliás é ver-se, não deixa de ser curioso, o que é que o Rui Moreira e o Carlos Moedas, que já instalaram câmaras de videovigilância, têm dito. O que é que eles têm dito? É preciso mais polícias na rua. Esta é a questão de fundo, porque se o uso de estes instrumentos eletrónicos fosse o remédio, sem deixar de discutir como é que se pode utilizar, reforçar, criar condições que alarguem a sensação de segurança das pessoas. Desde logo é policiamento de proximidade, condições para os polícias atuarem, porque se há poucos ficam muito mais expostos. E, portanto, mas como eu dizia, se o uso destes instrumentos eletrónicos fosse a resposta para a insegurança, podíamos, por exemplo, diríamos que os Estados Unidos da América era o paraíso na Terra, e a realidade contraria isso. Aliás, nos Estados Unidos isto já se usa a questão das bodycams. É bom dizer que as bodycams têm que ser ligadas pelo polícia, portanto elas não estão ligadas, elas têm que ser ligadas. E as informações que existem é que o número das agressões a polícias que usam as bodycams nos Estados Unidos aumentou 14%. E, portanto, uma coisa é o complemento, poder discutir-se o complemento, como é que se criam mais meios, mas a questão de fundo está no reforço de condições das forças de segurança, das várias forças de segurança, quer em termos de quantidades, portanto, e dos próprios meios, portanto, aos vários níveis, que permitam, de facto, estes profissionais
desenvolverem a sua atividade com a máxima de segurança e para o fim que elas estão destinadas. Por último, só dizer, esta questão, eu estava a ouvir o Francisco e lamento dizer, nem sou muito de entrar por essa linha, mas parecia que estava a ouvir o André Ventura, não é? Do ponto de vista da questão securitária e de coisa, e que a esquerda é isto, e os polícias depois são. Vamos lá ver, a fonte da PSP sobre isto que aconteceu disse que isto é um procedimento normal, portanto, o constituir arguido não quer dizer que seja culpado, é para desenvolvimento de todos os esclarecimentos necessários e que o agente continue em funções. Portanto, fonte da PSP, aliás, como vê nas notícias, diz que isto é um procedimento perfeitamente normal neste tipo de situações. O que não deve de acontecer é este tipo de situações. Isso depois daria outro programa, como é que também se criam estas condições. Agora, que sejam feitos todos os apuramentos, obviamente para que este tipo de coisas não se repitam, desde logo do ponto de vista de segurança dos próprios profissionais, quer do ponto de vista de ter que atuar desta forma e de garantir que este tipo de situações não se repetem. Luís Pardal, por algum motivo, o agente teve de atuar da forma que atuou, que acabou, infelizmente, na morte de uma pessoa. Mas, ou seja, a polícia atuou e agiu dentro do poder que tem e da legitimação que tem. Acho que isto é correto. Mas depois há outros acontecimentos. Ou seja, isto resolve só. Estes problemas resolvem-se com mais força da polícia? Eu queria, em primeiro lugar, dizer que quer o acontecimento, enfim, que fez uma vítima mortal, quer agora esta sequência de incidentes que está a acontecer, não representam, de qualquer forma, aquilo que é a realidade do nosso país, não é? Quer dizer, isto são acontecimentos isolados, nós, enfim, felizmente, não é recorrente termos situações destas, não é? E ainda bem. Agora, obviamente que isso não nega aquilo que são as limitações das forças de segurança e a preocupação que todos nós devemos ter em termos polícias, GNRs e noutra circunstância militares capacitados para responder àquilo que é exigido, e aquilo que é exigido é a ordem e a segurança pública. Portanto, isto não há qualquer dúvida. E também não há dúvida que os polícias, de facto, têm muitas limitações em termos quer de materiais, quer de recursos humanos. Eu sou da opinião que devem ser reforçados. Portanto, esta questão da proteção de dados, não sendo um especialista, e não me cabendo a mim talhar por aí, mas eu sou da opinião que a nossa privacidade, como já disse aqui, quer em termos de videovigilância, com câmaras de videovigilância no centro histórico, ou no espaço público, ou mesmo em bodycams, estas questões estão salvaguardadas, estão estudadas e podem ter enquadramento. Quer dizer, se por um lado temos os Estados Unidos com bodycams, temos a China do outro lado a filmar tudo e mais um par de botas. E, portanto, eu acho que é importante que a polícia tenha mais capacidade, quer com bodycams, quer com spray, gás-pimenta, quer dizer, todos os bens, todos os materiais que contribuam para uma atuação mais perentória em situações de limite, não é? Da polícia e não ter que recorrer a uma arma de fogo. Essa será sempre a última circunstância, mas para isso acontecer precisam de ter mais meios. Ora, esta questão é preocupante, esta questão da segurança é preocupante também nesta perspectiva. É que o argumentário político dá a entender, sobretudo o Chega e também o PSD, aliás o Francisco até disse aqui, a esquerda, não é? Como se a esquerda fosse toda ela irresponsável do ponto de vista da segurança. E isto é perigoso. E até o próprio Partido Socialista deve fazer esta reflexão, que é não deixar fugir que este tema da segurança é um tema fundamental, importante. O PS não tem que ter receio de clarificar que a segurança é importante para o Partido Socialista. Porque depois o que é que pode acontecer? É que parece que só os partidos da direita ou da extrema-direita é que são bons e é que são capazes de garantir uma segurança forte. E isso é perigoso. E, portanto, é como se o PS ou outros partidos, até como o Bloco, não se preocupassem com a segurança.
enfim, há linhas que nos separam. Agora, não podemos deixar que o Chega se apropie desta política da defesa nacional. Isto é quase que, até como, aliás, isto é quase que intrínseco. Os governos que o PSD teve, em que o CDS também participava, o lugar da defesa, não é, era sempre ocupado por alguém do CDS, como aliás agora está a acontecer, ou na administração interna. Portanto, neste caso, sim. Agora, a questão é esta, é como se quanto mais à direita, mais seguros nós estamos. E isso tem que ser clarificado, isso tem que ser rebatido. Sobre estas questões da segurança, como eu estava a dizer, e neste caso em particular, este agente, enfim, tem agora a sequência que tem, quer dizer, será ouvido, a Inspeção-Geral da Administração Interna tem um papel aqui também importante, o decurso irá ser esclarecido, e enfim, aquilo que eu espero é que este debate sobre o reforço da segurança e das forças de segurança vá para a frente. O que lamento, por exemplo, é que voltamos ao Congresso do PSD, em que as medidas anunciadas, até por parte do Luís Montenegro, se calhar podia ter ido mais além. Esta questão de falar dos sistemas de videovigilância, que o reforço, isso é muito fácil. É porque neste momento o Governo sabe que há mais câmaras municipais a disputar processos para a implementação de câmaras de videovigilância. Portanto, é fácil dizer que vamos reforçar as câmaras de videovigilância. Não é? Mas se calhar poderíamos ir mais além. Se calhar ouvimos as polícias de proximidade, se calhar poderíamos ter ouvido o Governo falar sobre, por exemplo, um apoio às câmaras municipais para a criação de polícias municipais. As polícias municipais podem ter um papel muito importante naquilo que é o trabalho diário da segurança e, com isso, libertar os agentes da PSP para outras tarefas. Eu tendo a explorar mais e até a procurar ter mais conhecimento sobre estas questões das polícias municipais, porque entendo que poderá ser uma alavancagem muito grande em termos de segurança e de medidas de proximidade. E por isso digo agora que gostaria de ter ouvido algo sobre esta linha. Francisco, o caminho pode passar por aí, por criação de agentes de polícias municipais que fiscalizam áreas diferentes do que faz a PSP ou a GNR, em zonas urbanas ou rurais. Nesse aspecto, isso já acontece, portanto, a Polícia Municipal dá um contributo mas objetivo. Não é uma corporação existente espalhada pelo país. Existem relativamente poucos municípios. Sim. E custa muito dinheiro, portanto, essa questão levantou-se relativamente aqui a Évora e, efetivamente, neste momento a Câmara de Évora não tem condições para ter uma polícia municipal. Por isso é que era importante ter um passo do Governo, seja ele o partido que for, ter um passo do Governo para poder apoiar as câmaras municipais nesse sentido. Bem, isso pode ser uma questão, a verdade é que uma coisa é implementar, outra coisa é depois manter e de facto custa muito dinheiro a manter. Só dar uma nota que, efetivamente, enfim, isto é comum, este argumentário da Patrícia e da CDU, de realmente querer colar constantemente o PSD ao Chega, enfim, cá está. Eu acho que depois o Luís Pardal, de certa forma, também tocou neste tema, portanto, parece que há temas que só podem ser falados pela extrema-direita e, por outro lado, parece que a CDU acha que à sua direita está logo a extrema-direita. Enfim, são tudo questões que eu acho que não vale a pena também focar muito mais aqui, porque os nossos ouvintes conseguem perceber que, efetivamente, é um argumento completamente vazio por parte da CDU. Dizer que em relação à videovigilância, portanto, e esta questão que também foi levantada aqui, de que é preciso mais polícias na rua, portanto, o nosso Primeiro-Ministro e Presidente do PSD respondeu diretamente a isto, portanto, dizendo que efetivamente vão haver mais polícias na rua, e se olharmos objetivamente para as cidades, e aqui respondendo diretamente também à crítica da Patrícia, se olharmos para as cidades como Lisboa e Porto, os presidentes destas câmaras municipais efetivamente pedem mais polícias na rua, mas também pedem mais câmaras na rua. Há uma semana atrás o Governo autorizou a instalação de mais 117 câmaras no Porto. O Porto já tem 79 câmaras no centro da cidade, portanto, do seu sistema de videovigilância. Destas 79 câmaras foi possível reservar e preservar imagens relativas a 910 processos de crimes. 592 só este ano.
Portanto, isto é muito factual, isto é muito concreto. E, efetivamente, esses sistemas ajudam a ter as cidades mais seguras, ajudam a conseguirmos chegar a este desígnio. Não é a resposta única, não é nunca ninguém disse que era, mas é um passo para tal. E podemos observar depois o que é que temos aqui em Évora. Portanto, temos uma proposta aprovada em reunião de Câmara em 2022, em novembro de 2022, se não estou em erro, para se estudar a implementação do sistema de videovigilância. Um sistema que, depois desse estudo, se chegou à conclusão que é abaixo de 20 câmaras, não vou especificar o número, porque também não estou certo que o possa fazer, mas que é abaixo de 20 câmaras, só para terem noção da escala, quer dizer, o Porto tem 79 e vai para mais 117, nós estamos a pensar em ter menos de 20 no primeiro momento, portanto, é a realidade que foi desenhada para já para conseguirmos implementar. E temos uma Câmara Municipal de Évora, gerida pela CDU, completamente estanque a este processo, sem avançar com ele, portanto, dizendo que vai orçamentar, e depois, entretanto, passam-se mais uns meses, depois termina-se o mandato, pronto, resposta da CDU e ajuda da CDU para conseguir ter mais segurança na cidade, zero. Bola, como disse a Patrícia, que eu até acho um termo curioso. E, de facto, exigia-se que fizessem diferente. Exigia-se que a CDU tivesse um posicionamento diferente, porque, efetivamente, já que a Câmara de Évora não consegue ajudar a ter mais polícias na rua, pelo menos que ajude os polícias que há a terem melhores condições e a atuarem de melhor forma. Ainda por cima, agora com um governo que apoia este tipo de implementação. Portanto, agora resta ver se vamos ter um Presidente da Câmara de Évora, hoje até vai estar com o nosso Primeiro-Ministro, aliás, pela hora em que este programa está aí para o ar, esse encontro está praticamente a acontecer, e vamos ver então se o Presidente da Câmara de Évora vai abordar este tema com o nosso Primeiro-Ministro. Patrícia Machado, a esquerda está a deixar fugir o tema da segurança para a direita e para a extrema-direita, como aqui também referiu o Luís Pardal? Eu acho que isso é uma. Também acho que é uma não questão, porque uma coisa é aqueles que por gritarem mais ou terem mais tempo de antena, portanto, focam naquilo que é propósito de instrumentalização de sérios e reais problemas, que é a falta de condições das forças de segurança. Isso é o que a gente tem assistido, nomeadamente por parte do Chega. E há pouco, quando referi que a conversa, porque eu até estava a ler uma notícia sobre as declarações do Ventura e o Francisco há bocado, de facto, o que estava a dizer e o argumento era muito idêntico. A lógica, não é? A lógica. Isto bem que se pode repetir e colocar vezes sem conta que a esquerda, pois resta saber o que é que se entende por esquerda, mas ou seja, sem ser o PSD, o CDS e o Chega e a Iniciativa Liberal, mas ninguém quer saber das questões de segurança. Isto, para além de ser falacioso e ser incorreto, eu há pouco coloquei, há anos que o PCP tem levado propostas concretas relativamente ao reforço de condições dos profissionais, das suas condições de trabalho, do reforço de meios, e não tem sido acompanhada por esses que depois falam muito alto e têm muitos holofotes e muitos megafones a dizer que são os patronos, digamos assim, e portanto, eu acho que há aqui um problema real, é sobre isso que a discussão tem que se centrar. E não, não há aqui nenhum proprietário de defesa das questões das forças de segurança. Há uma realidade objetiva que tem a ver com a falta de meios e de condições. Quer meios humanos, quer meios técnicos, porque esta questão das bodycams e tal, naturalmente podem ser considerados auxiliares, mas estar a sacudir a questão de fundo, que é aquilo que tem que ser discutido, que é quais são as condições efetivas com que estes profissionais estão a trabalhar. Veja-se a frota automóvel. Muitos destes, quer das forças, quer da GNR, da PSP, não sei em que ponto é que está a Polícia Judiciária, mas quando falamos com estas forças, muitas das vezes colocam a este ponto, a nível de sistemas informáticos, portanto, desde os computadores. A PSP que é Évora, aí há um tempo por causa de uma situação concreta. Portanto, o oficial que lá estava colocava essa preocupação no computador onde estava a trabalhar. Desde os computadores, aos automóveis, às carrinhas, a alguns aspectos até de fardamento, dos seus meios de autoproteção. Portanto, que se discuta meios auxiliares, isso não está em causa a discutir. Eu só coloquei aqui é que isso não é obrigatório ir à Assembleia da República. Não é obrigatório. Portanto, não se venha aqui colocar, até para expor aquilo que querem expor, para depois. Portanto, não se venha aqui colocar, porque a questão de fundo que têm que levar à Assembleia da República, ou que têm que acompanhar na Assembleia da República, é este reforço de condições. E, portanto, depois não deixa de ser curioso também
mas isto, pronto, é o PS no seu melhor, embora o PSD, aliás, como se vê, né, mais uma vez estão alinhados no seguimento, o PSD está a executar o orçamento que era do PS, e a apresentação do orçamento não é muito diferente do que o PS o ano passado, e daí também esta dificuldade em viabilizar. Portanto, é uma clareza no acompanhamento ao caminho. Mas é esta coisa, transfira-se para as autarquias. Mais uma, depois da saúde, da educação, dos castelos, das praias fluviais, é tudo. Esta também vai para as autarquias. Portanto, é de facto uma questão, sem iludir, que há responsabilidades próprias e medidas próprias e questões próprias que as autarquias podem e devem discutir, ver como contribuir, mas que não seja mais uma função que cabe ao Estado a ser sacudido naturalmente para as autarquias. Luís Pardal, isto vai cair nas câmaras municipais, como diz a Patrícia. O problema é negar as realidades. E a Patrícia acabou de negar uma realidade. É que, neste momento, as câmaras municipais já têm competência de fiscalização, quer no âmbito do trânsito, da mobilidade, como outras fiscalizações. Foi transferida do governo para as câmaras? Está bem, e a Câmara de Évora está a fazer alguma coisa? Bola. Não está a fazer nada, não está a fazer. Não está a fazer. Diz lá às pessoas que lhe chega lá a carta da Câmara não está a fazer, e muitas vezes e... aquilo que faz é que empurra para a Polícia de Segurança Pública, quando sabe perfeitamente que cabe à Câmara Municipal atuar, nomeadamente em termos de fiscalização de trânsito. Portanto, não faz, não está a fazer. E a CDU prefere negar as realidades da gestão autárquica e empurrar para os outros, isso é problema da CDU. Não, o Governo é que empurrou para as câmaras para depois se escudar. É que é preferível encarar os problemas de uma forma séria e encontrar alternativas o mais sustentáveis possível. Eu tenho consciência que uma polícia municipal é muito dispendiosa. Isso não nega o facto de se encontrar soluções, sobretudo ao nível do governo, em articulação com as câmaras municipais, para encontrar respostas para melhorarmos aquilo que é a segurança e a ordem pública. Eu nunca disse, atenção, que a esquerda é despreocupada com a segurança. O que eu disse é que há uma possível interpretação na sociedade que tem que ser esclarecida, e isso é uma coisa muito diferente. E este discurso da CDU de negar os problemas só confirma aquilo que eu acabei de dizer. E o PS, sendo um partido responsável, um partido de Estado, e foi também nessa lógica que se absteve, ou que se irá abster, aliás, no orçamento, sendo um partido que, em termos daquilo que é, e esse é um acordo, não é um acordo das medidas sociais, económicas e políticas de uma forma transversal, mas é um acordo ao nível de aquilo que é a garantia da soberania do Estado e do sentido de Estado. Aí sim podem contar com o Partido Socialista para ser um partido responsável, coisa que também, como já disse, que o PSD não foi nos últimos anos. Agora, em termos de políticas de educação, de saúde, económicas, aí há uma divergência clara entre o PS e o PSD, e isso é conhecido. Agora, não podemos confundir as coisas, mas com certeza que teremos a oportunidade de discutir o Orçamento de Estado em breve. Agora, para dizer, mesmo para terminar, Luís, esta questão da segurança é fundamental reforçar, quer os operacionais, quer aquilo que são as condições. Agora, não podemos ir atrás, como falámos aqui, de ruído e desviar aquilo que é a valorização que as forças de segurança devem ter. Estamos mesmo a terminar este sim ou talvez e entramos nesta terceira parte breve. Francisco Brito, para concluir o programa de hoje, traz um sim, um não ou talvez? Bem, eu trago um não a este teatro montado pela CDU em redor da Associação Évora 27, que tentaram tirar a legitimidade e, de certa forma, mascarar o trabalho e colocar até em causa a independência das instituições que estão representadas na Associação, neste caso concreto na Assembleia Geral, portanto tentando também esconder aqui um erro grave por parte do Presidente da Câmara Municipal quando foi a construção dos estatutos e que, enfim, agora tentam colmatar desta forma, que só entristece este processo, e espero sinceramente que rapidamente se possa vir a esclarecer tudo aquilo que aconteceu. Patrícia Machado, um sim ou talvez? É de facto um lamentar, talvez não é bem um não, mas é de facto um lamentar
desta tentativa de afunilamento e de governamentalização de um projeto que é do Alentejo, que é do distrito e que é das entidades culturais e que ele pertence, e da exigência naturalmente de respeito pela aquilo que é a natureza e a essência do projeto, e do cabal de financiamento decorrente para as fontes que devem ser tidas e não com algum desvirtuamento. E, portanto, é esse empenho que eu espero que todas as entidades tenham, de respeito pelo Bitbook, já que do ponto de vista de respeito por todos aqueles que se envolveram profundamente na criação deste projeto, pelos vistos não houve quando se negou a possibilidade de continuidade de algumas dessas pessoas. Luís Pardal. Olha, eu acabei de mudar aquilo que ia dizer. É que se por um lado, trago um talvez. É que se por um lado temos o PSD, digamos, a colocar um cravo na ferradura com esta partidarização daquilo que é a Capital Europeia da Cultura ao nível da associação. Por outro lado, temos a CDU que não está a ter a capacidade de dar resposta àquilo que é os problemas da Évora e, neste caso, com esta candidatura. E aquilo que eu digo é que talvez a Évora, e os évorenses sabem disso, merecem melhor para a gestão da nossa Câmara Municipal, porque só com uma gestão diferente e ponderada e com capacidade de articulação entre todos é que podemos ter a Évora 27, enfim, o melhor possível, tendo em conta os constrangimentos todos que quer o PSD, quer a CDU estão a criar. Bem, e assim chegamos ao final deste Sim, Não ou Talvez, deste 23 de outubro, com o Francisco Brito, o Luís Pardal e a Patrícia Machado. 2, 8 dias cá estaremos de novo. Quarta-feira às 18, domingo às 10. Sempre que quiser, na página dianafm.com e também no canal do YouTube da Diana. Tenha a continuação de uma boa semana.